Olá, estamos ainda no capítulo 5, o verso 9 do livro Meditação na Carta de Tiago, que diz assim: Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. A vida de Cristo deve ser uma realidade que influencia todos os nossos atos. A palavra de Tiago para nós é que devemos ter expectativas gloriosas quanto à volta de Jesus ao mundo. Quando Jesus voltar a esta terra, ele voltará para reinar, para restaurar a ordem, para estabelecer seu governo de justiça e paz. Mas não podemos deixar de sempre lembrar que este será o tempo em que seremos julgados por todos os nossos atos e palavras. Por isso, Tiago nos adverte sobre a maneira como falamos um dos outros. Falar mal, queixar-se é uma prática tão comum e a maioria dos cristãos age de forma negligente quanto a esta prática. Vamos guardar essa admoestação do nosso irmão Tiago e apresentar nossos corações diante de Deus para que Ele nos convença dos nossos pecados nesta área e coloque temor nos nossos corações sobre a maneira como falamos um dos outros. O verso de 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A maior parte dos profetas não teve recompensa nesta terra. Pelo contrário, se formos avaliar a vida de Jeremias, de Isaías, Oséias, Ageu, Zacarias e tantos outros, não houve fruto visível, mas houve fidelidade, houve cumprimento de propósito. Isso deve nos inspirar. Definitivamente é tempo de não nos conformarmos aos padrões deste mundo, aos padrões de sucesso, de conquista, de vitória que tentam nos pressionar e seduzir e têm entrado tanto no meio das igrejas. O que importa é a convicção de que você está no centro da vontade de Deus e se está vivendo uma vida consagrada a Ele. Esta é a nossa recompensa. Jó ainda é citado por Tiago como modelo de paciência e perseverança em crer em Deus, em meio às adversidades. Jó foi julgado pelas pessoas em sua volta, mas seus olhos se firmaram na certeza de que é Deus, e ponto final. Quando Deus edificou o que precisava ser edificado em sua vida, Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha. Deus é bom, Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós, seus filhos. Precisamos decidir nos firmar na certeza do caráter do nosso Pai e permanecermos firmes nesta confiança quando vier as adversidades. E elas virão, mas Deus somente vai permitir as provações na medida da nossa força e com o objetivo de nos purificar e nos aperfeiçoar como aperfeiçoou Jó. Versos 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Nossa palavra deve ser precisa. O que dizemos deve ter valor. Não devemos falar de forma leviana. Nossas palavras devem refletir o nosso caráter. Se precisarmos fazer juramento ou buscar qualquer outra atitude para convencer as pessoas de que o que estamos falando é verdade, isto deve nos levar a refletir seriamente sobre o nosso caráter. O que falamos deveria ser visto como verdade automaticamente pelos que convivem conosco. Isto é, verdade na vida. As pessoas nos levam. Se precisarmos fazer juramentos ou buscar qualquer outra atitude para convencer as pessoas de que o que estamos falando é verdade, isto deve nos levar a refletir seriamente sobre o nosso caráter. O que falamos deveria ser visto como verdade automaticamente pelos que convivem conosco. Isto é, verdade na nossa vida? As pessoas nos levam a sério porque temos um testemunho verdadeiro, porque não somos levianos em nossas atitudes e nossas palavras? Verso de 13 a 15. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados.
Tiago aborda aqui o sofrimento, a alegria e a doença como situações que envolvem a vida de cada um de nós e como devemos nos envolver uns com os outros. A tendência primeira da vida de todo ser humano é egocêntrica, individualista, e Tiago nos adverte para que o envolvimento na vida um dos outros seja compadecendo-nos de suas dores, seja nos alegrando com as suas vitórias. A primeira ênfase que Tiago traz aqui é sobre a vida de comunhão. A seguir, Tiago aborda a importância da oração. A oração deve ser nossa primeira reação diante de todas as circunstâncias da vida, seja em nossa vida, seja na vida dos nossos irmãos. É claro que devemos ter atitude para com as pessoas, dar, consolar, visitar, ajudar, mas antes de tudo e sempre orar. Nos primeiro olhar deve ser sempre para o Senhor. Temos nos envolvido em oração pela vida dos nossos irmãos? Há compaixão em nós pela dor dos outros? Ou nossas orações têm sido nossa vida pessoal no centro? Sobre a unção com óleo por parte dos presbíteros, o ensino é claro. O óleo não possui nenhum poder eficaz de forma a levar a cura por si. Ele é um símbolo da operação do Espírito Santo, mas se feito em obediência à palavra de Deus com fé, tem poder espiritual para liberar a cura. A orientação de Tiago é que essa unção com óleo seja feita pelos presbíteros, porque é a orientação de Deus que todos nós estejamos inseridos na vida do corpo de Cristo, a igreja. Os presbíteros são os anciões, os mais velhos na fé, aqueles que ao longo dos anos têm tido uma vida aprovada na vida da igreja. Presbíteros não devem ser eleitos por cargos com votações, nomeações humanas. Nada da vida da igreja deve ser assim, pois nenhuma pessoa tem autoridade da parte de Deus por causa de um cargo que lhe foi dado. Somente Deus tem autoridade, pois somente Ele é o autor da vida. Devemos nos submeter à autoridade de Deus manifesta na vida de uma pessoa. Por isso, a instrução de Tiago de que devemos chamar os presbíteros para ungir os enfermos, pois deveria ser claro que esses são as pessoas que pela vida aprovada têm recebido a autoridade de Deus. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns dos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago não está aqui se referindo a que devemos ter a prática da confissão dos nossos pecados para outra pessoa para sermos absolvidos como um confessionário. Não. O tempo dos verbos gregos usados aqui tem um sentido de continuação, como que dizendo: tomai por costumes confessar abertamente os vossos pecados uns aos outros. Ou deveis tomar por hábito admitir os vossos pecados uns aos outros. Esse ato de confessar os pecados uns aos outros é orientado por Tiago, porque é esperado que o ambiente da vida entre os irmãos em Cristo seja de interesse verdadeiro e confiança. Mas, infelizmente, muitos, eu diria a maioria das pessoas talvez, não encontrem na vida da igreja esse ambiente. Pelo contrário, muitos têm temor de ser transparentes com suas fraquezas ou pecados e serem julgados e disciplinados, e outros simplesmente não têm confiança de se abrir, temendo que esse assunto pessoal será exposto a outros de forma leviana. Que pena que isto aconteça. Não há vitória em uma vida isolada. Devemos viver conscientes de que todos nós estamos em processo de crescimento contínuo e sempre também estaremos sendo tentados. A expressão uns aos outros é bem apropriada, porque todos precisamos reconhecer honestamente nossa própria natureza pecaminosa, eliminando assim qualquer motivo para o orgulho ou sentimento de superioridade ao cuidar das necessidades daquele que nos procuram, expondo suas fraquezas ou pecados. Devemos ter um sentimento de compaixão e humildade, considerando nossas próprias fraquezas, sabendo que nós também devemos fazer da confissão de nossas debilidades uma prática segura para nos afastar do pecado. Embora seja assim, é razoável que aquele que confessa seus pecados procure alguém que lhe pode ser de verdadeira ajuda em sentido espiritual. Para ser descurado, o alvo deste estilo de vida é a saúde espiritual.
é saudável, extremamente saudável, todos nós procurarmos relacionamento cristão em quem possamos ter liberdade de confessar os pecados uns aos outros como prática de segurança no caminhar e humildade. Este é um ambiente seguro contra as ciladas de Satanás e de nossa própria carne. Embora Tiago não faça menção, é claro que antes de qualquer pessoa o pecado deve ser confessado a Deus, pois somente o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos lavar do pecado. Tiago finaliza esse verso dizendo que a oração do justo é eficaz. Há poder na oração. Ela consegue muita coisa com Deus. Quem é justo à vista de Deus é aceito por Ele e suas orações são ouvidas. Os olhos de Deus estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às súplicas deles. 1 Pedro 13:12. Esses versos nunca devem nos empurrar para buscar justos para orar por nós, mas devem nos desafiar a nos tornarmos pessoas justas diante de Deus, pessoas consagradas a Ele, para que não haja nada em nossa vida que seja impedimento para nossas orações diante de Deus. Os versos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago diz que Elias era homem de sentimentos iguais aos nossos, querendo dizer que, embora fosse profeta e recebesse o poder de operar milagres, tinha os momentos de sentimentos, de fraquezas e sensações de todos os homens. Teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer, mas era justo. E a oração do justo pode muito em sua eficácia. A oração dessa circunstância nos ensina princípios importantes. Ele orou fundamentado na palavra de Deus, orou com persistência e orou com intensidade. Verso 19 a 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esse desvio da verdade refere-se tanto à doutrina ou os ensinos, como à conduta moral. Qualquer um que tenha sido salvo corre o risco de se desviar da verdade, e Deus espera que em nós não haja de postura de Caim, que disse: por acaso sou responsável pela vida do meu irmão? Sim, Deus espera que sejamos responsáveis pela vida um dos outros. Devemos assumir essa responsabilidade com entendimento, sabendo que somente o Espírito Santo pode convencer alguém do pecado e que cada um é responsável por suas escolhas. Não somos chamados a carregar ninguém, mas a nos importar, ter compaixão, estarmos prontos a interceder uns pelos outros e mostrar os enganos dos caminhos na vida dos nossos irmãos, se estamos vendo e não vivermos indiferentes uns aos outros ou em hipocrisia. Com esta exposição final do valor da oração e do profundo amor e a preocupação de que cada membro da congregação deve ter para com os outros, Tiago encerra sua carta. Este foi o livro Meditação na Carta de Tiago, do sumário até o capítulo 5. Que Deus vos abençoe. Peço que se inscreva no nosso canal e faça parte da nossa família.